telespectadores, eu já por várias vezes tenho pedido desculpa por não poder responder ao correio que chega. É literalmente impossível. Bom, mas há cartas tão emocionantes que eu não posso deixar de falar delas. Esta que aqui tenho chega do outro lado do mundo, de uma cidade chamada Atamata, na Nova Zelândia, e diz-me o seguinte: é do senhor Valdemar da Silva. Ele tem um primo aqui em Cascais e o primo manda-lhe religiosamente as cassetes com todos os programas. Ora bem, ele mostra as cassetes às pessoas que ali há, e uma velha senhora portuguesa que estava lá e que nunca pôde voltar à pátria, que era viúva de um oficial de marinha que andou lá pelo Oriente, antes de morrer, fê-lo depositário de alguns documentos sobre a presença portuguesa em Macau e disse-lhe: olha, o senhor dê a isto o melhor destino que entender. Bom, o senhor Valdemar da Silva entendeu que eu era um bom destino. Tenho aqui os documentos, que são realmente cheios de interesse. São a aviação naval portuguesa dos anos 30, ou antes dos anos 30, porque aqui está o comandante da Estação Naval, é o comandante José Cabral, só foi comandante até 1930, e tudo mais são admiráveis fotografias de Macau, com pormenores muito curiosos. Está uma esquadrilha portuguesa a sobrevoar aquela cidade, aviões portugueses, e há aqui algumas que têm uma coisa muito interessante. É esta, por exemplo. Este era o hangar construído pelos aviadores portugueses, que serviu de primeiro museu histórico de Macau e de que hoje não resta nem uma estilha. Foi realmente, literalmente, pulverizado pelas bombas norte-americanas no fim da Segunda Guerra Mundial. Tudo quanto lá estava, relíquias da nossa presença em Macau, tudo isso foi destruído. Bom, nem fotografias assim tão boas como estas eu conhecia. Está o hangar, cá está o material que lá se... Pede-me o senhor Valdemar da Silva que dê a estes documentos o destino que eu entender melhor. É claro que eu não posso ficar com eles. Estes documentos fazem parte da memória de todos nós. Vou entregá-los à Fundação Jorge Álvares, que é a fundação que atualmente conserva a saudade de Macau em Portugal. Fazer este programa ao concelho de Cantanhede. Cantanhede é uma região complicada, porque não é uma coisa simples. O concelho começa aqui, estou a falar aqui na praia, já viram, o areal atlântico, depois segue-se uma zona arienta, pobre, tudo é muito difícil, que é a Gândara, e depois da Gândara, já encostada à serra, uma região já melhor, que é a Bairrada. Portanto, praia, Gândara, Bairrada, são os 3 degraus de vida do concelho de Cantanhede. Aqui, esta praia, antigamente chamavam-lhe
os palheiros da Toixa. Palheiros porque não havia propriamente casas de pedra e cal assentes no terreno. Os ventos sopravam as areias e, portanto, faziam as casas sobre pilares. Aqui diziam que eram habitações palafíticas. Isto é uma palavra bonita, porque as palafitas eram habitações sobre os lagos, que se usavam realmente em épocas pré-históricas. É claro que não são palafitas nenhumas, mas são habitações que realmente têm umas pedras e a casa estava por cima. Hoje isso pertence já ao passado, ao turismo. Estão a ver algumas casas que ainda se inspiram nesse tipo de construção, mas como vêem, hoje a praia aqui da Toixa já é uma região perfeitamente civilizada, onde, aliás, passar o verão é extremamente agradável. Vestígio dessa vida primitiva dos pescadores aqui na Praia da Toixa é esta que estamos a assistir. A batata era assada na areia. Acendiam na areia da praia uma grande fogueira. É claro que a areia aquecia imenso e a batata cozida desse modo tem um paladar diferente. A sardinha, essa era assada na telha. Uma telha de um telhado era posta sobre as brasas e era assim que se comia. Ainda hoje, os pescadores daqui adoram esse petisco. Estão junto de mim aqui o senhor Albino, o senhor Manuel. Esta senhora é a doutora Maria Carlos, que é técnica cultural da Câmara e está a repetir uma velha tradição. E esta é a broa. O pão, é um pão lindíssimo e extremamente saboroso. Dizem-me que antes, é claro, como sabem, as batatas vêm com os descobrimentos. Antes das batatas, o que é que esta gente comia? Porque é claro que já havia praia e já havia sardinha. Bom, assavam as castanhas. Eram as castanhas que aqui eram numerosas, que alimentavam esta gente. E eu também vou provar a sardinha. Aliás, como sabem, é um aforismo português muito antigo, que na vida cada um puxa a brasa à sua sardinha. Bom, isso não acontecia aqui porque, como sabem, a sardinha estava na telha e, portanto, a brasa tinha que ser igual para todos. Cantanhede é uma terra muito antiga, mas uma cidade recente. É cidade desde 1991. Uma cidade de clima doce, de gente amável, uma cidade onde é realmente agradável viver. Quem chegar aqui, logo no centro da cidade, em frente da Câmara, encontra uma estátua equestre. É o terceiro conde de Cantanhede, que foi primeiro marquês de Marialva. Reparem na estátua, é uma estátua de um escultor atual. A estátua foi inaugurada o ano passado. E o escultor chama-se Celestino Alves André. Aliás, há aqui outras estátuas do mesmo autor. Os habitantes de Cantanhede têm muito orgulho por Pedro Teixeira ter nascido aqui, e têm razão. Pedro Teixeira era um homem de famílias fidalgas, mas, apesar disso, teve de emigrar. Cantanhede é uma terra de imigrantes, vai para o Brasil e, como era fidalgo, teve logo lugares de certo relevo na carreira das armas. E teve um papel extremamente importante na defesa do Brasil contra os holandeses, porque os holandeses queriam-nos apanhar o Brasil a pretexto de que eram inimigos dos espanhóis,
É claro que tudo isto se passa durante o domínio filipino, contra os franceses, porque os franceses também nos queriam apanhar o Brasil, porque também eram contra os espanhóis, contra os ingleses, porque também os ingleses nos pretenderam roubar o Brasil, a pretexto que eram adversários dos reis de Espanha. E é curioso que este Pedro Teixeira, em todas as ações em que tomou parte, saiu sempre vencendo. Ele era realmente um capitão com sorte. Em todos esses combates foi ele o vencedor. Já no fim da vida, é encarregado de fazer uma grande viagem desde Belém do Pará até ao Peru, até Quito. Bom, isso representava percorrer todo o rio Amazonas. Fez isso com uma grande expedição, com 40 canoas, e conseguiu navegar rio acima até chegar a Quito e pôs marcas do domínio dos portugueses. É essa viagem que o Brasil deve hoje o facto de todo aquele imenso mundo do Amazonas ser brasileiro. Ele morreu em 1641, quando estava a pensar em vir a Portugal apresentar os seus serviços e as suas homenagens ao novo rei de Portugal, que era o rei Dom João IV, porque este Pedro Teixeira era pela restauração. Relativamente pequena e perto de 20 estátuas. Porquê? Há uma razão que ajuda a explicar. Todas aquelas estátuas são feitas em blocos de pedra extraídos de pedreiras aqui à volta da cidade. Não longe, não longe. Tudo aqui da região. É claro que é uma pedra. Até lhe chamavam, o tipo da pedra era a pedra de Ançã. Ançã é uma linda vila que fica aqui, perto de Cantanhede, e as pedreiras davam um bloco muito branco, uns blocos brancos e macios. Era possível trabalhá-los quase como madeira rija. Bom, penso que isso explica até certo ponto a abundância dos escultores na região. Eu estou a falar-lhes agora numa dessas pedreiras, a pedreira da Várzea, que dá uma pedra diferente, mas continuam em exploração, pedreiras que dão blocos para os escultores. Hoje aqui em Ançã há pedreiras que dão blocos magníficos em que os escultores trabalham. Bom, isso é uma razão para vir visitar Ançã, mas há muitas outras razões. Esta vila, isto é uma vila, aliás, das mais antigas vilas do país, tem ali o Pelourinho. Esta vila tem muita história. Eu tenho pena de não ter tempo, mas não queria deixar de lhes falar da história do Dom Álvaro Pires de Castro, Marquês de Cascais, o primeiro Marquês de Cascais. O Dom Álvaro Pires de Castro é um dos homens grandes da restauração de Portugal. Foi embaixador do Dom João IV, depois, como sabem, é o Dom João IV, segue-se o reinado daquele pobre do Dom Afonso VI, que era um atraso de vida, coitadito, era incapaz, completamente incapaz. Em todo caso, incapaz ou não, foi a ele que os fidalgos juraram lealdade quando Dom Afonso VI foi traído por toda a gente, foi prisioneiro, foi substituído pelo irmão. O Dom Álvaro Pires de Castro
resolve não atraiçoar o seu julgamento. Dom Álvares Pires de Castro era homem de uma só palavra. E a palavra é uma coisa que se dá, mas não se tira. Saiu de Lisboa, veio para aqui, para esta terra, para Ançã, e viveu aqui os últimos anos do fim da vida. E viveu de uma forma como um humilde, vestindo pobremente, a distribuir pelos pobres da região, que eram muitos, toda a sua enorme fortuna. Das esculturas mais notáveis de toda a região é este túmulo do Dom Jorge de Menezes. Está na nossa frente, é monumento nacional e é realmente uma obra-prima de escultura. Tem um pormenor, uma delicadeza extraordinária. Este Dom Jorge de Menezes era filho do primeiro conde de Cantanhede e não sei porquê ele não chegou a conde. O rei Dom Manuel não gostava dele. Não gostava dele, ele saiu daqui, esteve em Espanha, esteve em França e quando voltou, já tinha morrido Dom Manuel, mandou fazer aqui esta sepultura. No Conselho de Cantanhede há muito mais para ver. O senhor telespectador sabe o que é esta mala? Bom, se o senhor telespectador é assim uma pessoa já com muita idade, como eu, viu-a muitas vezes na bicicleta ou na motoreta dos ourives. Era a mala do ourives ambulante. Eu estou agora a falar-lhes na vila de Febres. É exatamente isto que eu disse. Febres. Febre de o pulso bater depressa, febre de se estar doente. Eram as febres palustres, as sezões que punham a pessoa a tremer e que matavam. Ora bem, isto era a terra das febres. Isso explica-se porque aqui ainda hoje perto, há uns grandes charcos onde havia mosquitos. Os mosquitos estavam infectados e a ferroada do mosquito pegava as sezões. Era uma terra de maldição, desolação e morte. Parecia que aqui não havia lugar para viver. Mas havia. Vieram homens muito ativos, arranjaram, olha, maletas como esta, puseram dentro umas pecinhas de ouro, correram todo o país de les a les. Hoje, 70% dos fabricantes de ourivesaria instalados em Portugal são oriundos daqui, das Febres. Mesmo agora aqui, há dezenas e dezenas de pessoas que continuam agarrados às bancadas a trabalhar o ouro. Um ouro que aqui não nasce, não compram lá fora, compram no Banco de Portugal ou compram, enfim, nos cambistas autorizados. Aqui trabalham-no e vendem-no. Eu acho que a terra fez muito bem que consagrou esta estátua ao ourives ambulante. É uma figura que todos se recordam, todos os que forem da minha idade, de ter visto pelas nossas aldeias. Lá está ele, com a balança, a pesar o ouro, a fazer o seu negócio. Esta história da terra das febres, que vive de um ouro que não tem, é uma lição que me impressiona. Não pode passar-se em Febres
sem fazer uma referência a um grande escritor que deixou a sua obra profundamente ligada a esta terra. Carlos de Oliveira. O escritor Carlos de Oliveira nasceu em 1921, nasceu no Brasil. O pai era lá médico, mas veio com ele pequenino, com 2 anos, aqui para a aldeia. Estou a falar, já viram aqui num lugar, uma casa muito bonita. Foi aqui que durante longos anos o pai do Carlos de Oliveira exerceu a medicina. E agora vou-lhes ler uma página do próprio escritor. Meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima, Nossa Senhora das Febres, lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma imigração espantosa. Natural, portanto, que tudo isto me tenha tocado, melhor, tatuado, o lado social e o outro, porque há o outro também. Das minhas narrativas ou poemas publicados, nasceu desse ambiente quase lunar, habitado por homens. É realmente esta gândara que marca toda a obra de Carlos de Oliveira. Passar por aqui e não o recordar seria uma injustiça. Eu disse no princípio do programa que aqui o concelho de Cantanhede é uma espécie de pássaro com 2 asas. Uma é a região desolada, quase trágica, da Gândara. Ali, cada palmo de terra foi amassado em suor e em sangue, e ainda hoje é terra pobre. A outra, aqui mais perto da serra, solos muito antigos, isto já enterrou milhares e milhares de gerações, a carne da gente faz a terra rica. Isto é uma terra que agora paga em vinho todo o sangue que a gente lhe deu. A região vinícola da Bairrada é a 3ª região classificada do país. Toda a gente sabe que a primeira foi lá em cima do Douro, a 2ª é do Vinho do Dão e a 3ª é a da Bairrada. Os vinhos da Bairrada estão rapidamente a ganhar os mercados do mundo. Olhem, está aqui junto de mim uma exposição. Este foi considerado em Bordeaux. Imaginem, em Bordeaux, a França, que se orgulha de ter os melhores vinhos do mundo, pois eles incluíram este entre os melhores vinhos do mundo. Este, numa exposição em Inglaterra, trouxe uma medalha de ouro. E tudo isto são vinhos premiados. É extremamente importante a produção do vinho da Bairrada. Bem, imaginem só que, por ano, a produção atinge cerca de 16 milhões de garrafas. São quase, eu ia dizer 2 garrafas para cada português, mas não são. Porque há uns portugueses que ficam com 240 e há muitos que não bebem nenhuma. Quando a gente faz estas estatísticas, comete grandes injustiças. Mas são 16 milhões de garrafas. Da população, metade da gente dedica-se à cultura vinícola. Bom, isto não é de agora. Isto vem de muito longe. Eu tenho aqui um livro acho muito bonito. Foi aqui editado, são os vinhos da Bairrada, e tem, já quase no fim, um mosaico de Conímbriga que é uma beleza. É o camponês que leva na mão um leitão e na outra a bilha com o vinho da Bairrada. Reparem como este gosto de comer o leitão com o vinho, este documento prova que tem mais de 2000 anos. Era assim então e é assim agora. É de nunca,
et semper, diziam os latinos, agora e sempre.